Hello everybody, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 3 do PET 5 de língua inglesa do segundo ano do ensino médio. Nessa semana os temas são compreensão escrita, leitura, vocês vão continuar focando nessa habilidade da língua, que é a mais fácil, digamos assim, de ser trabalhada em casa. E também vocês vão ter a produção escrita, vocês vão ter que escrever um pouco sobre o tema que vai ser apresentado. Bom, vocês já sabem, pessoal, desde o começo do PET 5 que esse mês será inteiramente dedicado a a impérios africanos muito influentes. Então, aqui vai ser, como isso foi apresentado no começo do mês, vocês já sabem que o mês inteiro vocês vão ler sobre impérios africanos influentes. Aí, pessoal, com isso em mente, ativem o conhecimento prévio de vocês. O que vocês já sabem sobre esse tema? Das aulas de história, ou por curiosidade, por conhecimento de vocês, o que vocês já sabem sobre impérios africanos? Nas semanas 1 e 2, nós já falamos sobre alguns reinos, e agora a gente vai falar sobre mais um reino, mais um império. Aqui, pessoal, acho que deveria ter sido apresentado ou feito alguma pergunta antes de apresentar o texto, porque vocês vão chegar na página, na primeira página das atividades, e já tem esse texto para vocês. Mas o que vocês vão fazer? Aquela estratégia de leitura. Primeiro vocês vão explorar bem a imagem, o texto, verificar o que vocês conseguem absorver do que está sendo apresentado. Aí vocês vão fazer uma primeira leitura desse texto, sem parar para procurar palavras desconhecidas, procurando do começo, lendo o texto do começo ao fim pelo menos uma vez, ok? Então, sem parar para procurar palavras desconhecidas, sem parar para traduzir, não façam isso. Leiam uma primeira vez apenas para se ter uma ideia geral do texto, do assunto do texto. Façam anotações, vejam o que vocês conseguem entender do texto, porque vocês vão precisar dessas informações. Já na primeira pergunta. Na primeira pergunta, pessoal, tem um errinho aí, diz, ao ler a parte 4, semana 1, não é semana 1, é 3. O que você achou mais interessante sobre o Kingdom of Aksum? Então, quer saber o que vocês acharam desse reino que está sendo apresentado no texto. Provavelmente vocês vão precisar de detalhes, então por isso que eu sugiro que vocês façam uma primeira leitura, anotações e, se necessário, procurem palavras que vocês não conhecem, que vocês acham que vai ser importante para a compreensão total do texto ou para acrescentar informações ao texto, ok? E aí essa leitura, então, eu sugiro que seja feita pelo menos uma leitura inteira. Se vocês dispuserem de mais tempo ou forem interessados no assunto, leiam mais uma vez. Agora, pessoal, como eu disse, apenas uma leitura já é necessária, é o suficiente. Depois, as perguntas vão procurar informações específicas, então não vai ser necessário que vocês leiam o texto inteiro novamente, e sim procurem as informações que estão sendo pedidas. Então, na questão 2, em que momento histórico houve expansão nesse reino? Eu já disse para vocês em vídeos anteriores, em aulas anteriores, que geralmente questões de interpretação de texto, elas aparecem no texto na mesma ordem que as informações são apresentadas no texto também. Então vamos agora passar os olhos pelo texto em busca dessa informação que está sendo pedida. Quer saber em que momento histórico houve expansão desse reino? Vamos ver se está no começo do texto. E a gente vai procurar por palavras como, por exemplo, período, algo que remeta também à expansão. Vejam que já na primeira frase do texto a gente encontra essa informação, que a expansão desse reino ocorreu. Eu vou dando as respostas, pessoal, então se vocês quiserem um tempinho para responderem, pausem o vídeo e depois de responderem, vocês reproduzam o vídeo novamente. Então, durante o mesmo período que o Império Romano ascendeu e caiu, né, se ergueu e caiu, o influente reino de Ascom dominou partes do que agora são a Eritreia e o norte da Etiópia.
Então foi durante o mesmo período, basicamente, é durante o mesmo período que o Império Romano se ergueu e caiu. Pergunta 3. O que se sabe sobre esse reino a partir dos séculos 2 e 3 depois de Cristo? Bom, agora a gente vai ignorar aquelas informações que a gente já usou na primeira pergunta, né, que é basicamente a primeira frase do texto, e nós vamos focar agora no que vier a seguir. Vamos procurar então séculos 2 e 3 depois de Cristo. Bom, vejam aí. É mais fácil porque nesse caso apareceu um número, né, pessoal? Então é muito mais fácil a gente fazer referência a ele. Então o que que diz aí? Que lá pelo século 2 e 3 depois de Cristo, esse império ele era um comércio imenso, monstruoso, vamos dizer assim, essa palavra juggernaut aí. Era um comércio imenso e cujo ouro e marfim tornavam esse império um elo vital entre a Europa antiga e o Extremo Oriente. Então, e antes dessa informação, pessoal, diz o seguinte, que muito pouco se sabe sobre as origens desse reino. Mas a gente tem essa informação aí, que ele tinha um comércio cujo ouro e marfim fizeram o império. Esse comércio tornou um elo vital entre a Europa antiga e o Extremo Oriente. Depois, pessoal, pergunta 4. Na leitura do texto, encontramos indícios de que existem algumas características distintivas acerca das produções intelectuais desse reino. Que características são essas? Observe as menções no texto sobre Dis, a arquitetura, a construção em pedras e o legado na região. A pergunta é grande e a resposta provavelmente vai ser grande. E ele está fazendo algumas referências aí para vocês. Então vamos lá. Achamos aqui o Dis, falando sobre o Dis, e é algo sobre arquitetura distintiva, construção em pedras e legado na região. Como a resposta é muito grande, pessoal, vocês vão ter que dar uma adaptada, ok? Está falando das características distintivas, e aí diz o seguinte, produção intelectual diz aqui, esse reino, ele tinha um roteiro escrito como um Dis, que foi um dos primeiros a surgir na África, e ele desenvolveu um estilo arquitetônico distinto que envolveu a construção de enormes obeliscos de pedra, alguns dos quais tinham mais de 30 metros de altura. No século IV, Axum se tornou um dos primeiros impérios do mundo a adotar o cristianismo, o que levou a uma aliança política e militar com os bizantinos. O império mais tarde entrou em declínio por volta do século 7 ou 8, mas seu legado religioso ainda existe hoje na forma da Igreja Ortodoxa Etíope. Ok? Então adaptem essa resposta, não simplesmente traduzam como eu fiz. Era só para mostrar para vocês onde estava a informação, mas aí vocês vão responder com as palavras de vocês. Depois, pergunta... Agora nós temos um outro texto, né? Agora está falando sobre um outro império, o Império Mali. E aí, pessoal, novamente vocês vão aplicar aquelas mesmas estratégias. Que vão fazer... Observar bem as imagens, ver o que vocês conhecem, o que vocês conseguem identificar pelo nome do império. Vejam se vocês se lembram de alguma coisa que vocês já estudaram anteriormente, que isso vai facilitar a compreensão de vocês. E depois disso, pessoal, vocês vão fazer uma lida, aquela primeira lida do começo ao fim do texto, sem parar para procurar as palavras desconhecidas, porque como vocês já sabem o contexto, já sabem algumas palavras, algumas são cognatas, então isso vai facilitar a compreensão de vocês. Depois dessa primeira lida, vão para as perguntas de interpretação. A primeira, como se deu a fundação e a ascensão do Império Mali? Também como eu já disse para vocês até nesse vídeo, geralmente as perguntas vão aparecer na mesma ordem em que as informações estão presentes no texto. Então vejamos. Então olha,
Aí fala que a fundação do Império do Mali data dos anos 1200, então a gente já viu sobre a fundação. E a ascensão do Império, é, um governante chamado Sundiata Keita, às vezes chamado de Rei Leão, revoltou-se contra um rei do Sosso e uniu seus súditos em um novo legado. E aí, sob Keita e seus sucessores, o Império aumentou seu domínio sobre uma grande parte da África Ocidental e enriqueceu com o comércio. 2. Por qual motivo as cidades mencionadas são reconhecidas? Então agora nós vamos ignorar aquelas informações que nós já usamos na primeira pergunta. Vamos procurar nomes de cidades, aí é fácil, é só a gente buscar por palavras com letra maiúscula. Vamos ver o que a gente acha. Opa. Então, por que essas cidades são conhecidas? Vejam, ó, cidades importantes foram Djenné e Timbuktu, ambas das quais eram renomadas por suas mesquitas de adobe elaboradas e escolas islâmicas. Então, por esse motivo. Depois, o que aprendemos sobre o progresso desse império na área educacional? Vamos ignorar as informações que nós já usamos e ver o que a gente encontra aí. Então, uma dessas instituições, a Universidade de Sankore, inclui uma biblioteca com uma estimativa de 700 mil manuscritos. Então, é isso que a gente sabe dessa área educacional. 4. O que se destaca no auge desse reino? Então, vamos seguir a ordem das informações no texto. Vamos ver o que fala sobre o auge dele. Então, ó, no auge desse reino, foi uma das joias do continente africano e era conhecido em todo o mundo por sua riqueza e luxo. Depois, na 5, o texto apresenta um conto sobre o rei Musa e o impacto na desvalorização do ouro no mercado egípcio. Interprete e narre essa história para um amigo por meio de um parágrafo. Então, pessoal, aí vocês vão procurar essa informação, esse rei, tá aí bem no final do texto. E aí vocês vão ter que imaginar que vocês vão contar essa história para um amigo por meio de um parágrafo. Ok? Então, interpretem a informação, fala aí sobre o reino, sobre o governante Mansa Musa. Ele fez uma escala no Egito durante uma peregrinação do século XIV até Meca. De acordo com fontes contemporâneas, ele distribuiu tanto ouro durante a visita que fez com que seu valor despencasse nos mercados egípcios por muitos anos. Então, narre essa história para um amigo por meio de um parágrafo que vocês vão escrever com as palavras de vocês, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, preferencialmente pelo Google Classroom, ou por e-mail, redes sociais, ou então Conexão Escola no horário de aula. Thank you so much for watching. Until next time.